Boom, estudos para concursos, conhecimentos específicos para o IBGE sobre a divisão política administrativa do Brasil. Isso aqui é uma questão que eu já errei, muito irritante. Conceitos fundamentais dessa divisão política. Muitos dos conceitos aqui apresentaremos como endereço morador, logrador e domicílio fazem parte do nosso cotidiano. Contudo, a atuação do recenseador exige um conhecimento bem mais específico desses conceitos para poder ser seu trabalho, que são fundamentais para utilizar na utilização e na coleta de informação do IBGE. Para nos ajudar a compreender o setor censitário, devemos compreender que, em primeiro lugar, o que é a divisão política administrativa. A divisão política administrativa é basicamente o Brasil sendo dividido em estados e de estados em zonas, em áreas e subáreas, bairros e subbairros e municípios. Bom, eu compliquei tudo, mas é basicamente dividir mais, entendeu? No Brasil tem 26 estados. Dentro dos estados tem municípios. Dentro dos municípios tem subdistritos que são tipo os bairros. E os por isso que precisa de tantos licenciadores, porque tem coisa demais, meu. Entendeu? Daí um exemplo que está na própria apostila é o exemplo. O Brasil vira Pernambuco. Pernambuco vira um dos municípios. Daí nos municípios vai numa subárea. E da subárea vai um setor censitário. A extensão, o conteúdo territorial, o número de domicílios e estabelecimentos presentes do setor censitário influenciam a carga de trabalho do recenseador. Por isso, os setores censitários são planejados para que possuam dimensões adequadas ao trabalho das pesquisas do IBGE. Além disso, os setores censitários respeitam a divisão político-administrativa do país e outros recortes geográficos. Separação é estados, municípios, distritos e subdistritos. Estados, municípios, distritos e subdistritos. Essas entidades, elas são chamadas de aspectos políticos e administrativos. Ainda essas entidades todas são também chamadas de federativas, pois, ao contrário do que se pensa no termo unidades federativas, não se refere apenas aos estados do Brasil. Os municípios também são considerados entidades federativas, por isso que elas estão lá na Constituição. Mas os municípios, os distritos não são, né? Subdistritos não. Bom, continuando. Caso necessário, relembre que quais são os Caso necessário, relembre quais são algumas das unidades da Federação, Estados e Distrito Federal e suas respectivas siglas. As siglas aqui estão Acre, AC, Alagoas, AL, Amapá, AP, Amazonas, AM. Daí você começa a entender as coisas. Basicamente, as siglas são as duas letras primárias. Se as letras são. Se os nomes, que não é o caso de alguns estados aqui do Brasil, se repetem, ele é o segundo. É a segunda que é a primeira letra que não se repete. Por exemplo, o Rio Grande do Norte e do Sul. O Rio Grande do Norte é RN, Rio Grande do. Esse é o R representa isso. E o N representa norte. Rio Grande do Sul representa o Sul, RS. Daí tem as mesmas coisas, esses tipos de regras nas outras siglas também. A AP é Amapá, Amapá. Por que é AP? É por causa que o Amazonas é o AM, entendeu? AM, Amapá. Daí, tipo, não pode ser AA, né? Então ele vai para a próxima letra, a letra que é o P, entendeu? Daí agora, sem discursos e ou tentar lógicas de letras. Bahia é BA, Ceará é CE, Distrito Federal é DF, Espírito Santo é ES, Goiás é GO, Mato Grosso é MT, Mato Grosso do Sul é MS, Minas Gerais é MG, Pará é PA, Paraíba é PB, Paraná é PR, Pernambuco é PE, Piauí é PI, Rio de Janeiro é RJ, Rio Grande do Norte é RN, Rio Grande do Sul é RS, Rondônia é RO, Roraima é RR, Santa Catarina é SC, São Paulo é SP, Sergipe é SE e Tocantins é TO. Basicão, né? Daí já que falou dessas coisas aí, vamos ver sobre o local de trabalho do recenseador.
O local de trabalho do licenciador para estudos estatísticos geográficos, o IBGE subdivide as unidades territoriais de subdivisão político-administrativa brasileira em áreas ainda menores. Cada uma dessas áreas é denominada setor censitário. Setor censitário é uma unidade territorial de coleta e de divulgação de dados estatísticos do IBGE e é, na prática, a área de trabalho onde se localizam os domicílios e os estabelecimentos que serão visitados pelo recenseador. O setor censitário pode ser urbano ou rural e é representado graficamente por um mapa. A imagem exemplifica um setor censitário com seus limites assinalados em cor amarela. Isso significa que a área de trabalho abrange os domicílios e estabelecimentos situados no seu interior. Isso é coisa do mapa, tá? Tipo, vai ter um mapa aí, daí o seu mapa físico e seu mapa digital vai estar bonitinho marcado onde é que você tem que licenciar. Vai estar bonitinho marcado amarelo. O limite de área. Você não pode licenciar as coisas que estão fora dessa área, só as coisas que estão dentro dessa área. Agente censitário municipal, e é uma questão que caiu para os dois caras, o ACM e o ACS. Qual é a área do trabalho onde se localizam os domicílios e os estabelecimentos que serão visitados pelo licenciador? Ele fala: município, distrito, posto de coleta e estado. Obviamente, isso aqui está totalmente errado. Por exemplo, o município, distrito e estado são trecos que são extremamente gigantes. É impossível um único recenseador, visitar todos os lugares desse lugar. Por isso que é separado ainda mais, além do município, em distritos e subdistritos. Os subdistritos são o centro censitário, que é esse lugar que é o nome do lugar que ele vai regenciar. E ainda tinha a opção de posto de coleta, mas posto de coleta não tem nada para recensear, ele é só o local em que você coloca os dados que você conseguiu no banco de dados. Mais ainda, das áreas urbanas e rurais que o carinha vai recensear. Por exemplo, uma área urbana seria um lugar onde tem pouco grama e é um aglomerado de prédios ou casas. Um lugar de prédios é uma área urbana. Realizar a coleta de censo em áreas urbanas envolve outras estratégias distintas e que são diferentes das utilizadas em áreas rurais. Por isso, cada setor censitário recebe uma classificação de acordo com suas características geográficas. A tabela a seguir apresenta resumidamente as situações dos setores censitários em áreas urbanas e rurais. Tabela a seguir. Vamos ver se eu consigo entender a tabela da apostila. É assim. Numa área, quer dizer, você tem uma tabela que separa a categoria, situação e definição. Ou seja, numa área urbana, que é a categoria, podem ter três tipos de situações simplificadas na apostila. Uma área urbana de alta densidade de edificações, uma área com muitos prédios. Daí, ou seja, se tiver uma questão dessas coisas aqui, provavelmente vai ser uma dessas coisas de área urbana ou área rural. Você vai ter que lembrar qual é o nome dessa área. A área urbana com grande densidade de edificações é a área urbana com alta densidade de edificações. Basicamente, a mesma coisa que o nome, certo? Mas tem outras coisas. A área urbana com baixa densidade de edificações. A definição dela é uma área urbana com baixa densidade de edificações, processos de expansão urbana ou áreas verdes desabilitadas e entre outras. E o núcleo urbano. Esse aqui é o mais engraçado, porque o nome não dá para entender a coisa, o que é com esse nome. O núcleo urbano são aglomerações urbanas separadas das cidades e vilas em menos de 1 km, ou que, superando essa distância, apresentam-se características urbanas, loteamento e conjuntos habitacionais como condomínios, entendeu? Ou seja, um lugarzinho que foi criado do lado de um lugar urbano, pertinho de um lugar urbano. Mas ele só pode ser considerado um núcleo urbano se ele estiver a menos de 1 km de distância do lugar urbano. Interessante, não? Depois da separação da área rural, são duas: uma aglomerado rural e uma área rural exclusivo e aglomerado. O aglomerado rural pode ser caracterizado pelo caráter aglomerado de domicílios normalmente distintos entre si e não mais que 50 metros de distância entre eles, e separados em franjas de cidades e vilas em mais de 1 km, com exceção aplicadas aos núcleos urbanos. Sacou? Os núcleos urbanos que falou lá, eles não são urbanos, praticamente. Eles são longe dos urbanos. Eles são 1 km de distância dos urbanos. Pode-se dizer que esses núcleos podem parecer um aglomerado rural, mas não são. E a área rural
São as áreas de uso rural caracterizada pela dispersão de domicílios e pela presença usual de estabelecimentos agropecuários. Interessante, né? Situações dos setores censitários e áreas urbanas e rurais. Feita a distinção entre urbano e rural, o IBGE identifica outras estruturas territoriais por meio dos tipos de setores censitários para fins de coleta conforme apresentados a seguir. Após setores censitários, não entendi. Situações dos setores censitários. Setores censitários. Tá, setores censitários é o lugar que o registrador trabalha e todo mundo trabalha, né? Daí, primeiro, a situação pode ser separada em uma área urbana e uma área rural, para eles trabalharem lá. Tá. Daí, feita a distinção entre esses setores, se é uma área urbana ou rural, daí o IBGE vai identificar estruturas territoriais, outras estruturas territoriais, por meio dos tipos de setores censitários, para fins de coleta e conforme apresentados a seguir. Eu não entendi. Tipos de setores censitários, no especial, aglomerado subnormal ou um quartel à base militar. Deixa eu ver. O não especial é um setor censitário comum que não se enquadra em nenhum outro tipo. O aglomerado subnormal é uma forma de ocupação. O aglomerado subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, públicos ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular por carência de serviços públicos essenciais e pela localização em áreas restritas de ocupação. Setor censitário de instalação administrativa administrada para um comando das Forças Armadas, assim considerado caso a instalação possua pelo menos 50 habitantes permanentes residindo há mais de um ano no local. Estranho. E outro tipo de setor é o alojamento ou acampamento. Isso aqui eu lembro que já caiu em prova. O alojamento é um domicílio coletivo geralmente vinculado em alguma instituição, como universidade ou empresas, destinados a oferecer moradia por período temporário. O acompanhamento é entendido como instalação improvisada composta normalmente por barracas, tendas e outras estruturas rústicas. As devem ser possuir um mínimo de 50 habitantes para serem considerados alojamentos ou acompanhamentos, residindo há mais de um ano no local. Agora apareceu mais alguns tipos de setores. O setor com baixo patamar domiciliar, o agrupamento dos indígenas e a unidade prisional. O setor com baixo patamar domiciliar é o setor censitário que abrange a baixa quantidade de domicílios de onde não foi identificada a presença de domicílios. O setor de agrupamento indígena é o setor censitário em que existem 15 ou mais indivíduos indígenas residentes em uma ou mais moradias contíguas espacialmente e esses indivíduos devem se relacionar por vínculos familiares ou comunitários. E a unidade prisional é o setor censitário relacionado a unidades prisionais que abrangem mais de 50 presos permanentes. Outro tipo de setor censitário é o Convento Hospital ILPA ou IAC. Essas siglas significam ILPI significa Instituto de Língua Permanência de Idosos e IACA significa Instituto de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. Acolhimento de idosos e acolhimento de adolescentes, entendeu? Convento e hospital também. A definição desses carinhas aqui é o setor censitário dos domicílios coletivos relacionados a um acolhimento de crianças ou idosos. Aos conventos e hospitais que contenham cada um mais de 50 habitantes permanentes residindo há mais de um ano no local. Outro tipo de setor censitário é o agrovila de IPA, projeto de assentamento. Definição: setor censitário com mais de 50 domicílios que se encontram associados a projetos de assentamento, são localidades de habitação e produção agrícola. IPA, projeto de assentamento. Produção, habitação e agrícola.
caracterizadas pelo adensamento e pela concentração de domicílios e famílias em determinados assentamentos rural. E o agrupamento quilombola é outro tipo. O quilombola é um setor censitário em que existem 15 ou mais indivíduos autodeclarados quilombolas, que são residentes de uma ou mais moradias contíguas. Espacialmente, esses indivíduos devem se relacionar por vínculos familiares ou comunitários. Daqui tem umas fotos da apostila de casinhas separadinhas, bonitinhas, ou casas quilombolas, uma área quilombola também. Importante desses tipos. Cada um desses tipos requer certa abordagem específica do recenseador, ou seja, quando o recenseador contratado for trabalhar nesses locais, ele vai receber instruções de como abordar esses locais. A abordagem é simplesmente como é que o cara vai falar com as pessoas. Daí esses tipos de questões desses setores só caem para a questão das provas do agente censitário municipal e agente censitário supervisor. O setor censitário com mais de 50 domicílios, daí era falando, você tinha que encontrar, era uma questão em que falava a definição de um setor e você tinha que escolher a opção que o enunciado que falava qual era o setor, qual era o nome desse lugar. Daí essa coisa de 50 domicílios, ela já apareceu várias vezes, apareceu nos especiais, nos tipos especiais. Com mais de 50 domicílios que se encontram associados a projetos de assentamento. O treco de assentamento era o treco rural, né? São localidades de habitação e produção de agrícola. Olha aqui, agrícola, caracterizada pelo adensamento e pela concentração de domicílios de famílias determinadas de assentamento rural. Daí pergunta, qual é o tipo de setor censitário? A definição acima. Daí tem o convento vital, não, né? Esse cara é o de idosos e crianças. Daí tem o agrovila de PA, o projeto de assentamento. É esse aqui. Depois tem o aglomerado subnormal. Se lembra que esse aglomerado subnormal, eu não lembro o que é. Droga, perdi. Daí o agrupamento quilombola são os carinhas, são os grupos de pessoas de 15 ou mais residentes que se autodeclaram quilombolas. Se declaram quilombolas. E o setor de combate patamar domiciliar, não sei, o que é isso? Eu acho que era só que não tinha uma quantidade muito grande de domicílios, né? Bom, eu sei que é só do Vila de PA. De projeto assim também. Acertamos. Agora eu vou terminar aqui com sobre essa coisa de comunidades tradicionais. Sabe aqueles lugares que falou dos quilombolas e dos índios? Que tinha o aviso, tinha um aviso que falava você tem que não mudar esses caras diferencialmente. Agora vai falar disso. Sobre esses, como é que acontece esses trabalhos com povos e comunidades tradicionais, tipo indígenas. Na verdade eu acho que só os indígenas são considerados povos tradicionais, né? Sou muito mal. 2022, vamos lá. Setores censitários de povos e comunidades tradicionais. É importante destacar que o IBGE realiza o censo também em terras indígenas e territórios quilombolas também, e outras áreas habitadas por povos de comunidades tradicionais. Aqui tem uma imagem de um treco indígena lá no apostila. Esses são grupos, essas comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se conhecem como tal. Se conhecem como grupos diferenciados de cultura. E por isso eles possuem umas formas próprias de organização social, entende? E por isso eles ocupando esses territórios e recursos naturais como condição de sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica também. Além de utilizarem o conhecimento, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Nessas áreas aí das comunidades tradicionais, as condições de acesso e percurso são negociadas com os líderes comunitários, ou seja, é como se você estivesse entrando na casa de alguém, você tem que pedir permissão, entende? Você tem que pedir a permissão dos líderes. Obviamente não vai ser o próprio recenseador que vai pedir a permissão disso. Os agentes censitários, os próprios supervisores e os municipais que vão lá pedir a permissão das lideranças quilombolas ou indígenas para o acesso a esses lugares. Daí também com os órgãos que atuam as parcerias com o IBGE vão fazer essa intimação. Não quero dizer intimação, eu só não lembro a palavra. A mistura aí. Mistura. Com a parceria IBGE para ajudar na realização do censo. A necessidade dessa ação é assegurada pelo direito internacional previsto na Convenção de 1969 da Organização Internacional do Trabalho.
A Convenção Internacional do Trabalho foi ratificada pelo Brasil em junho de 2002 pelo Poder Legislativo e promulgada pelo Decreto 5.051 do Poder Executivo, com aplicação imediata no Brasil desde a sua promulgação. Essa coisa aí de linha de decreto com o número 5.051 lembrou que tem uma lei que seria muito maldade se caísse, para se lembrar, a lei de sigilo. Bom, lá na apostila tem uma fala das coisas de sigilo, certo? E lá no final tem um aviso falando qual que é a lei que cria a importância de ser obrigatoriedade de sigilo no trabalho do IBGE. Ela é a lei, eu fiz uma mnemônica, né? Era uma lei de 5.000. Era a lei de estrela, Cerberus carro, isso. A 5.500, 3, carro, 4. 5.534, essa é a lei que é a obrigação de sigilo do trabalhador do IBGE. Daí, outras coisas dessas coisas, comunidades tradicionais, a apostila TED fala que você pode encontrar mais. Não, falei errado, não é da comunidades tradicionais, é um Saiba Mais na apostila, é um link para a Convenção de Trabalho Internacional. Daí aqui tem um extra da convenção. Por meio dessa convenção, cabe ao Estado brasileiro garantir a consulta a esses povos mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições, claro, as representativas, cada vez que se antevejam procedimentos suscetíveis a afetá-los diretamente, tais como as pesquisas do IBGE que podem afetá-los, certo? Daí aqui tem, na apostila tem uma figura de uma área representativa de uma área de agrupamento de terra indígena. No exemplo aqui da apostila é a terra de Raposo do Serra do Sol, em RR. RR. Tem algum estado que se é um RR? Ou será que esse Raposo da Serra do Sol não é uma representação de RR de estado? Bom, daí só olhando aqui uma imagem, a imagem eu tô vendo aqui que ele só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 locais habitacionais. Pelo menos olhando na foto GPStica, dá para ver 6 áreas que são grandes o suficientes para ser uma área habitacional, mas não quer dizer que ela seja uma área habitacional de verdade. Pode ser que só apenas aquela central ali seja habitacional, pode ser que apenas 3 sejam habitacionais, o resto são lugares de trabalho ou de convivência, entende? Daí, ainda mais. Em algumas áreas quilombolas, o vencedor também precisa ser acompanhado por um guia comunitário. Basicamente essas coisas de áreas e tecos quilombolas, setores.